Olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos aqui com mais um programa da série Conhecendo a Sua Bíblia. Agradecimentos à parceria do TV Jornal da Cidade e o Frei José Neilo de Pouso Alegre, ao reverendo Gessione Rodrigo Pinto de Souza, que é o nosso consultor bíblico, e o Ramon Gonzalez, que cuida da cinegrafia e da iluminação. Nós também seguimos os passos e as questões propostas pelo professor Ariel Alvarez Valdez, teólogo e professor de Sagrada Escritura da Igreja Católica Romana, abrindo o leque, é claro, para os questionamentos de outros autores e de biblistas. E o tema de hoje é: será que não havia de fato lugar para Maria na hospedaria? A Natividade é descrita no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus e de Lucas, e dão duas versões diferentes. Ambas as narrativas dizem que Jesus nasceu de Maria, noiva de José, um carpinteiro. Os evangelhos afirmam que Maria era virgem quando engravidou. No relato de Lucas, Maria foi visitada por um anjo, trazendo a mensagem de que daria à luz ao Filho de Deus. Já na versão de Mateus, afirma que José foi visitado por um anjo que o persuadiu a casar-se com Maria em vez de dispensá-la. Mateus fala de um grupo de sábios, os reis magos, que seguiram uma estrela até chegar ao local do nascimento de Jesus para presenteá-lo com ouro, incenso e mirra. Lucas, por sua vez, conta que pastores foram guiados por um anjo até Belém. Qual é a história que chegou até nós? Maria, em avançado estado de gravidez, teria feito uma viagem de mais de 150 quilômetros desde Nazaré até Belém. O recenseamento trouxe de volta muitos belemitas, inclusive José. O Filho de Deus nasceu num estábulo porque os homens que ele viera salvar fecharam as suas portas. Será que Maria apoiaria a decisão de José de obedecer ao decreto do recenseamento? Afinal, a viagem seria difícil para ela. É provável que fosse o começo do outono, e visto que a estação seca estava terminando, talvez ocorressem chuvas leves. Além disso, a frase "subiu da Galileia" é apropriada, porque Belém fica a uma altitude de mais de 760 metros, de fato uma subida e tanto, e um fim exaustivo de viagem de vários dias. Essa subida talvez demorasse mais do que normal, porque a situação de Maria poderia ser que ela precisasse várias vezes de parar para descansar. É nesse estágio de gravidez que a mulher mais deseja ficar perto da sua casa, onde a família e os amigos estão prontos para ajudar quando começam as dores do parto. Sem dúvida, Maria precisava de coragem para fazer esta viagem, não que ela não tivesse. Mas o Evangelho relata isso? Maria chegou a Belém prestes a dar à luz? O casal andara de fato de casa em casa em busca de alojamento? Em nenhum lugar dos textos sagrados nós confirmamos estas afirmações. E que marido imprudente foi José! Naquela época, a mulher não era obrigada a se apresentar para o censo. Bastava a presença do chefe de família. Então, como é que José pôde ser tão imprudente? José era de Belém e voltava à sua cidade natal. Como não teria casa para alojar-se? Para os orientais, a hospitalidade era um dever sagrado. A mulher entre os judeus era nada mais do que um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, as suas edificações e demais posses legais. Ela devia ao esposo total lealdade, mas por princípio era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por esta razão, a sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum, e por isso não tinha necessidade de fazer o recenseamento. Mas tem uma palavra que foi a causadora de tudo isso. A palavra catálima grega, na maioria das Bíblias, é traduzida por hospedaria, por albergue ou por pousada.
mas no grego ela tem outro significado também. A catálima é entendida às vezes como um cômodo à parte das casas. As casas judias não tinham vários cômodos. Havia tão somente um cômodo central onde havia tudo, onde acontecia tudo. Mas ao lado da sala principal, as casas tinham algum compartimento menor reservado. Você já ouviu falar dos aposentos das parturientes para as hebreias? Em Levítico 12, nós encontramos o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da purificação. Se der à luz a uma menina, está impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Neste caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Por aí nós percebemos o quanto que valia uma mulher para o povo hebreu. Para os judeus, quando uma mulher dava à luz, ficava impura durante 40 ou 80 dias, 60 dias, como é afirmado aqui. Também as coisas que ela tocava eram impuras, e se alguém a tocasse ou entrasse em contato com ela, também se tornaria automaticamente impuro. Então, razão suficiente porque uma pessoa impura deveria permanecer isolada no momento do parto. Outro detalhe interessante aqui é que o pai, pelo menos era o costume da época, não participava do parto. Este era um trabalho que só as mulheres tomavam parte. O homem ficava do lado de fora e só podia entrar em casa depois que fosse autorizado pelas mulheres. O recém-nascido tinha o seu umbigo imediatamente cortado e lavado. A seguir, a própria criança era lavada com água e delicadamente esfregada com sal e óleo. Após esse procedimento, o bebê era envolto em faixas, geralmente de linho. As faixas eram de aproximadamente 10 centímetros de largura e enrolavam todo o corpo da criança, incluindo braços e pernas. Só a cabeça ficava parcialmente de fora. Na realidade, a criança parecia uma múmia. E o texto sagrado também fala de que Jesus foi envolto em faixas. Bom, agora parece que ficou um pouco mais fácil de entender. Quando Lucas fala que não havia lugar no catálima, não está falando da hospedaria. Trata-se de um vocábulo grego, catálima, que a maioria das Bíblias traduz por hospedaria, pousada, albergue. Ao traduzir desse modo, esta palavra, a frase do Evangelho diz que de fato não havia lugar para José e Maria na hospedaria. Porém, no grego bíblico, esta palavra também tem outro significado, ou seja, o de aposento ou de quarto, peça de uma casa, ou seja, uma parte especial da casa mais bem separada ou mais reservada. E agora, José, tão perto do menino nascer? José era de Belém e temporariamente residia na Galileia. Lá em Lucas 2,4 confirmamos isso. Se levou Maria consigo é porque pensava, talvez, em mudar-se definitivamente para Belém, pois lá ele tinha parentes e possivelmente tinha bens e posse, porque ele era de lá. Mateus confirma isso dizendo que José, ao voltar do Egito, tempos depois, procurou se instalar em Belém. Mas por medo do governador Arquelau, então ele resolveu ir para Nazaré. Confirme isso em Mateus 2,22. A viagem até Belém durou aproximadamente 10 dias e Maria chegou lá antes do parto. Na gruta ou no estábulo, parece que era o lugar mais tranquilo para ele, Maria, para José, Maria e para os outros também. A família de José teria alojado parentes, com certeza, e amigos em sua casa por ocasião do recenseamento.
Maria percebe que não haverá um lugar discreto para dar à luz. Com certeza, até o cômodo reservado, a catálima, estava cheio. Por isso, sem ofender, ou seja, tornar impuro ninguém, José e Maria decidem se retirar da casa. Não havia lugar para eles. Nesse sentido, o texto está correto. Mas não havia lugar para eles na catálima. Uma outra informação importante é que a arqueóloga Emily Cavins, ela cita que os estábulos na época do nascimento de Cristo eram basicamente cavernas feitas de pedra e que às vezes, não raro, faziam parte da casa. E isso está confirmado. Quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos, ele pede aos discípulos para perguntarem ao dono onde é a sala, o catálima, em que comeria a Páscoa. Ou seja, onde é o lugar reservado. Jesus não comeu a Páscoa em uma hospedaria, pelo que se conta um texto sagrado. Então, era algum lugar reservado da casa que tinha esse nome. Na parábola do bom samaritano, o samaritano ele deixa a vítima de assalto em uma pandogeion. Eu não sou um expert em grego. Aqui no caso seria hospedaria ou albergue. E ele não deixa a pessoa ferida numa catálima. Nós temos mais provas. Quando se menciona a chegada dos magos, diz que a estrela os conduziu até uma casa. Confira lá, Mateus 2,11. Entraram em casa e não em uma gruta, ou principalmente um estábulo qualquer, mas era um espaço incorporado à moradia como recinto estável, como depois a arqueologia provou. José era um homem bom. Ele ficou com fama de marido imprudente. Se nós observarmos as encenações de Natal, vamos perceber isso. Um homem que levou a mulher prestes a dar à luz para um lugar que estava cheio de pessoas. Mas qual é o ensinamento disso? Olha, Jesus tinha um lugar aonde nascer, mas outros precisaram dele. E José e Maria resolveram deixar o lugar para os outros. A filosofia de Cristo já estava imbuída em José e em Maria. Dizem os psicólogos que as experiências pré-natais influenciam de forma decisiva na vida dos filhos. E influenciou mesmo nesse caso a Jesus. Quantas vezes ele não cedeu espaço para o outro, porque o outro precisava. Jesus não nasceu pobre, porque as circunstâncias o exigiam, mas foi uma decisão de Maria e de José. Jesus viveu pobre e jamais exigiu coisa alguma para si. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, está lá em Mateus 8,20. Ele não quis ocupar algo que pudesse fazer falta aos outros. Do começo até o fim, o seu pai, José, e a sua mãe, Maria, haviam ensinado isso a ele, mesmo antes de nascer. Por hoje é só, meus amigos e amigas. Espero que vocês tenham aproveitado esta nossa reflexão de hoje. Estamos abertos a qualquer questionamento, a qualquer dúvida. Pode nos enviar pelo WhatsApp o seu comentário ou aqui no site do Jornal da Cidade ou em qualquer meio de comunicação. Nós teremos alegria em retornar para você. Um grande abraço e até o próximo programa.